Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança. Seja bem-vindo mais um dia ao canal Venha o Teu Reino. Eu sou o pastor Tiago Santos e quero ser instrumento de Deus para poder abençoar a sua vida neste dia. Já chega dando like, já chega se inscrevendo no canal, ativando as notificações, porque toda manhã você será notificado com uma palavra do céu para a terra do seu coração. Faremos uma oração no final, teremos também uma breve reflexão. Estamos conversando sobre os heróis da fé, né? Sobre uma série de como ter uma fé forte, né? Uma fé relevante, uma fé que desbrava cenários aí, né? Das nossas vidas, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós já estudamos nessas devocionais, 2 devocionais que nós fizemos nessa série, sobre Abel, como ter o coração de Abel em terra de Caim. O segundo herói da fé é Enoque. E o tema da nossa oração, da nossa devocional da manhã de hoje, essa oração poderosa, é o privilégio de andar com Deus. Hebreus 11, versículo 5 diz sobre Enoque assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aleluia! Antes a gente já vai orar já. Coloca da onde você está escutando essa devocional, da onde você está orando comigo. Já coloca seu motivo de oração, tá bom? Em relação a Enoque, o versículo que nós lemos diz, andar com Deus, né? Eu penso que de fato é algo extraordinário pensando em Enoque, que fez com que o autor da carta, se eu for parar para perceber, que a carta aos Hebreus mencionasse Enoque na galeria dos heróis da fé da Bíblia. Andar com Deus significa que se acredita totalmente nele, que se desfruta de paz com ele, e que acima de tudo, você ouvinte, você meu ouvinte nessa manhã, acima de tudo se deleita na sua presença. Se você for parar para observar, o caso de Enoque é incomum em todas as escrituras e possivelmente em toda a história humana. Tento pensar aqui, tentar lembrar que o único outro evento que parece semelhante é quando Deus fez algo como Elias, que levou ao céu por um redemoinho. Essa lembrança está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 12. Mas ao contrário de Enoque, muitos de nós somos guiados pelas circunstâncias, não é mesmo? E não influenciados para caminhar com Deus. Enoque viveu nos tempos do nascimento da geração corrupta de Noé. Na verdade, Enoque era bisavô de Noé. A geração da época de Noé foi conhecida como uma geração totalmente corrupta, ao ponto de ser julgada pelas águas do dilúvio. Se você for parar para pensar como Enoque, ou poderia, como Enoque, pensar na época, ele poderia ter falado assim: todos fazem assim, já é normal ser assim, mas não. Enoque recusou ser movido pelas circunstâncias que o rodeavam. Enoque valorizava muito mais a Deus. Enoque andou com Deus no mundo ímpio e corrupto, antes de vir o dilúvio. Enoque dedicou-se a manter a sua vida pura e íntegra. Andar com Deus significa tornar o relacionamento com Deus parte do seu estilo de vida diário, dioturno, todo dia. Honrar a Deus com suas escolhas em todos os aspectos da sua vida. Em um mundo de desespero, as más notícias se espalham rapidamente, achando guarida em corações amedrontados. Foi exatamente isso que aconteceu
que aconteceu com os discípulos desanimados e desesperançosos a caminho de Emaús, que após a morte de Cristo na cruz resolveram dar ouvido às circunstâncias e abandonar todo o propósito de Deus para suas vidas. Mas foi então que Jesus se aproximou intencionalmente e os levou a enxergar as circunstâncias pela ótica de Deus. Veja bem, as circunstâncias podem continuar as mesmas, mas é o meio pelo qual as enxergam, mas pelo meio qual as enxerga transformado à medida que Jesus anda conosco. Por isso, perceba-se que, na verdade, não somos nós que andamos com Deus, mas sim Deus que procura andar ao nosso lado, com o objetivo de nos alinhar com a sua vontade e com os seus propósitos. Uma segunda percepção da vida de Enoque é que ele não esteve sujeito à corrupção da morte, diferentemente de todos os seus contemporâneos da sua época. Na genealogia de Gênesis 5, em que Enoque está inserido, todos sem exceção passaram pela morte, ou seja, todas as histórias acabam com a seguinte expressão: e morreu, ou seja, um fim trágico para a criação de Deus. Na verdade, por decreto justo dele, a morte está tomando conta de toda a raça humana. A duração da vida em Gênesis é extraordinária, porém, o que parecia ser sinônimo de esperança se transformou em desespero, pois se acreditava que quanto mais tempo, maior a chance de transformarmos o mundo em um lugar melhor. Mas o fim foi outro. A maldade só aumentou. Deus determina encurtar o tempo da vida do ser humano. Esta decisão é implementada gradualmente, mas com firmeza, de modo que em Gênesis 11 as idades registradas diminuíram, se você for prestar atenção e analisar Gênesis 11, de uma maneira considerável. E em registros posteriores, muito poucos viveram mais do que 120 anos, e hoje, a margem aqui no Brasil deve ser, eu acho que 70 anos. Mas seja qual for a idade, o resultado é sempre o mesmo. Então ele morreu. Deus não quer que fechemos nossos olhos aos efeitos do nosso passado, à inevitabilidade da morte. E é por isso que este capítulo inclui uma exceção brilhante. Enoque andou com Deus, então ele não existia mais, porque Deus o levou embora. É quase como se Deus estivesse mostrando que a morte não é ontologicamente necessária, ou seja, ela não é necessária. Que aqueles que andam com Deus um dia escaparão dela. Que na graça de Deus há esperança de vida além da morte inevitável do corpo. Enoque se destaca nessa descrição. Ele é uma fagulha da esperança que aponta para a possibilidade de uma vitória sobre a morte. Lembro agora, me vem à mente, que o João Calvino, um reformador, que nos explica sobre Enoque. Na transladação de Enoque, um exemplo de imortalidade foi exibido. Não há dúvida de que Deus planejou levar as mentes de seus filhos e filhas com certa fé antes de sua morte, e para eliminar por este consolo o pavor que eles poderiam nutrir da morte, visto que eles saberiam que uma vida melhor em outro lugar estava reservado para eles. O grande problema é que muitos cristãos pensam que em sua fé, quase exclusivamente em termos que ela pode fazer por eles hoje, em vez de se prepararem para a eternidade, transformando a forma como vivem agora, conforme Paulo nos assegura. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 e 57. O terceiro aspecto da vida de Enoque foi agradar a Deus por meio da fé, o que fica evidente em Hebreus 11:6, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé é um produto de Deus em nossa vida e não o resultado do nosso próprio esforço. Por isso, ao olharmos a galeria dos heróis da fé, compreendemos que também podemos fazer parte dela, pois nessas histórias relatadas, o que é enfatizado é a fé desses homens e mulheres, e não as diversas qualidades ou conquistas dos mesmos. A piedade de Enoque
não era suficiente para expiar a culpa que ele contraíra do pecado de Adão ou dos pecados que ele mesmo havia cometido por manter aquela corrupção inata que os caracterizava como filho natural de Adão. O passaporte de Enoque para o estado eterno de glória foi comprado pela semente vindoura, Jesus, aquele que conquistaria a morte e asseguraria a glória eterna a todos que olhassem com fé. Aquele que obedeceu perfeitamente à lei de Deus, sofrendo a penalidade pelo pecado em nosso lugar. Para Enoque, a presença de Deus era muito mais valiosa que tudo que o mundo poderia oferecer. A vida ao lado de Deus era o que realmente importava ao seu coração. Ele não buscou construir sua residência aqui na terra, pois em seu coração ansiava pela eternidade com Deus. Enoque amava tanto o seu Deus que este recolheu. Na verdade, existe um senso de escapar para o outro lugar, no interior do homem, facilmente percebido na resposta à seguinte pergunta: se você ganhasse muito dinheiro, o que faria? A grande maioria das pessoas começaria respondendo sobre viagens, como se estivesse em busca de um local ou um lugar ideal. Para Enoque, a recompensa também era escapar, mas não para um lugar, e sim para alguém. Aleluia, para o próprio Deus. O registro do arrebatamento de Enoque não diz respeito a que um homem poderia merecer, em distinção dos seus pares, por seu andar ou falar correto. Ao contrário, a fala da misericórdia peculiar de Deus, que corresponde à necessidade de seu povo de ter a sua fé alicerçada nele, em sua promessa sustentada por lembretes claros e repetidos de seu caráter e de sua promessa. E por si só, constitui um exemplo da promessa de Deus, lembrando ao seu povo que a morte não é a palavra final, mesmo para aqueles que, ao contrário de Enoque, precisam passar por ela. 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Queria orar com você nesse momento. Você quer ter a certeza da salvação? Você quer caminhar com Deus ao ponto que quando você abrir os olhos, não mais aqui na terra, você ter certeza que será transladado ao céu, na morada eterna com Deus? Se você deseja nesse momento, diz sim. Escreve sim aí no comentário. E para você ter certeza disso, você precisa fazer uma oração assim. Ore comigo. Senhor Jesus, eu vivo no meio de uma sociedade corrupta e eu também vivo em corrupção. Os meus pensamentos me corrompem, as minhas falas me corrompem, as minhas relações me corrompem, a minha forma de negociar a vida me corrompem. Mas, Senhor Deus, eu não quero que a morte me corrompa. Eu não quero mais que o pecado me corrompa, mas eu quero ser transladado contigo. Quero morar contigo para sempre. Por isso, eu te peço perdão e reconheço o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o seu sangue derramado para poder me purificar e me perdoar, me salvar e me libertar de todo o pecado. Me ajuda a caminhar contigo e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração comigo nessa manhã? É isso que você quer para a sua vida? Então coloque aí, amém, pastor. Eu concordo com essa oração e fiz essa oração em nome de Jesus.
Desejo que Deus te abençoe nesse dia. Fique na paz e ande como Enoque e seja transladado por Deus. Fique na paz.